Queridos, sem delongas, vamos para a mensagem. Assim, esses 3 cultos, ele tem uma importância muito grande, porque são 3 ministrações, que foi terça, sexta e domingo. Domingo nós fechamos esse elo, e nós iniciaremos uma campanha aqui sobre as 7 unções e os 7 óleos. Então eu vou consagrar os 7 óleos das 7 unções, e nós faremos 7 domingos aqui das 7 unções. Amém, queridos? Eu estou falando das 7 essências bíblicas, tá? Bíblicas. Quais são os 7 óleos? Eu vou trazer aqui os 7 óleos. Cada domingo será um óleo e uma manifestação dentro de cada propósito acerca desse óleo. Amém? Amém, irmãos? Eu estava falando com a minha esposa sobre culto de terça-feira. Porque assim, o que acontece? As pessoas vêm para um culto, quando eu dou um anúncio, vai ter tal, igual retiro. As pessoas vão numa expectativa muito grande. Só que eles não entendem que a expectativa deles está ligada na expectativa de Deus. Deus também quer se manifestar. Mas, bispo, para Deus se manifestar, né, tem que ter lenha para queimar, não é verdade? O que é ter lenha para queimar? Ter lenha para queimar é ter um coração sensível, é ter um coração arrependido, é ter um coração rendido ao Senhor. Mas essa madrugada, essa noite, eu tive um sonho. E os meus sonhos, às vezes, são sonhos assim, turbulentos. Eu prefiro ter 1000 vezes uma revelação, uma visão, do que sonhar. Não gosto de sonhar. Tem gente que já gosta, né, Gabriel? Pode dar um sonhozinho, né? Eu não. Eu prefiro, viu mesmo? Se eu tiver que brigar com o diabo, mas seja ali à vista. Mas esse negócio de sonhar, irmão, não é muito comigo. E eu tive um sonho. E no sonho, eu sonhei o seguinte. Eu até estou vendo como resposta do sonho o que está acontecendo aqui hoje. Porque pessoas que eram para estar aqui não estão. No sonho, eu, pastor Eduardo, como você queira me chamar, apóstolo, seja lá o que for, Eduardo, né? Só não me chama de pastorzinho, que isso quem fala é o diabo, tá bom? Amém? Veja bem, eu sonhei, tive um sonho, e nesse sonho, eu, pastor, ligava a tomada da iniquidade. E eu falava assim: eu não posso ligar isso. Só que ao mesmo tempo que eu enxergava a minha pessoa, eu enxergava a igreja. Então eu, pastor, me incluo nessa, mas a igreja, ela não pode ligar a tomada da iniquidade. E você deve pensar que a iniquidade é apenas um pecado. A iniquidade, ela vai além de um pecado. Na terça-feira aqui, Deus me deu uma revelação muito profunda da minha vida, onde eu, o bispo e a irmã Célia, juntamente com a minha esposa, né, nós fomos orar num lugar, e foi uma quebra muito grande que nós fizemos. Então vejam bem, eu quero que vocês abram comigo no Salmo 51, verso 5. E nós vamos tratar agora A senhora está bem? Como a senhora passou do culto? A senhora está bem? Tá bom. Maravilha. Creio que hoje vai ser melhor. Amém? Salmista Davi, depois que ele peca, ele comete um pecado, ele escreve um salmo, e todo salmo
ele pode ser feito em forma de cântico ou de oração, não é isso, pastor Abdala? Pode ser, não é? Então aqui eu creio que, ainda que existem muitos cânticos com esse salmo, né? Que é o salmo onde fala: cria em mim, ó Deus, um coração puro, né? Tem até aquela canção: cria em mim, ó Deus, cria em mim, ó Deus, um coração puro, né? Mas eu creio que foi mais uma oração, e ele orou dessa maneira assim, ó, verso 5: eis que em iniquidade fui formado. Que coisa doida, né? O que é iniquidade fui formado? Não, volta para mim, Luan. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Então tem duas coisas aqui que parecem ser a mesma, mas são coisas distintas. Não são a mesma coisa. Vamos ler o próximo verso que o Luan colocou ali. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me faz conhecer a sabedoria. Olha para quem está atrás de Deus, ama a verdade, tá? Fala para quem está atrás de Deus, ama a verdade, tá? Agora volta para o verso 5. Ei, irmão Marcelo. Os dois Marcelo, tem dois Marcelo aqui hoje, né? Receba aí essa palavra. Olha só. Quando o salmista está dizendo que em iniquidade ele foi formado, ele não está se referindo ao ato pecaminoso de seu pai e de sua mãe. Ele está dizendo que o momento em que ele está sendo gerado está evoluindo nele o processo de iniquidade. Porque o processo de iniquidade, abre para mim aí, Luan, Lamentações 5:7. Tá mais para frente, mas eu vou falar isso agora. Lamentações, olha só. Nossos pais pecaram e já não existem mais. Isso quer dizer o quê? Quando uma pessoa não existe mais. E nós levamos as suas. Aqui está maldade. Em outra tradução fala iniquidade. E nós levamos as suas iniquidades. Então, achou aí uma outra tradução? Então veja bem, pecado. O que é pecado? Pecado é um ato cometido. Pecado é você desviar o alvo. Isso é pecado. O apóstolo Paulo falou lá na carta aos Filipenses: eu prossigo para o alvo, né? Então quem erra o alvo está pecando, amém? O que é transgressão? Você já deve ter ouvido: pecado, transgressão e iniquidade. Então o que é transgressão? Transgressão é quebrar um limite. O que é transgredir? Você pode ir até aqui, você passou disso, você transgride. Para pecado e para transgressão, existe sacrifício, existe restauração, mas para iniquidade já não. O que é iniquidade? Iniquidade é uma inclinação interna, distorção do caráter, raízes que geram padrões repetitivos. Iniquidade não começa no comportamento, mas começa no interior. Então veja bem, o que é iniquidade? Iniquidade não é um pecado cometido. Iniquidade é uma coisa que se transfere de geração para geração. Iniquidade é um mal que assola a pessoa como uma raiz, e ela absorve tudo aquilo que o crente tem de vitamina de Deus, de vitamina espiritual. A iniquidade ela consegue absorver. E aí o que acontece? Lá em Êxodo capítulo de número 20, se eu não me engano, verso 5. Não te curvarás diante delas, nem as servirás, porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus ciumento,
que visito a iniquidade dos pais sobre os filhos, até a terceira e a quarta gerar. Isso é o que, irmão? Isso é o que nós chamamos de uma maldição hereditária. Então, sabe o que acontece? Quando o crente, ele não quebra a maldição, quando o crente, ele não corta a raiz de iniquidade, quando o crente não desliga a raiz de iniquidade, ele está dando mais uma oportunidade para que o diabo destrua a vida dele. Então, o que acontece? A maldição que estava no pai passa para o filho, do filho passa para o neto, e do neto passa para o bisneto. Quando chega no bisneto, era para ela ser cortada, mas ela se renova automaticamente. Então, por que o seu filho está assim? Porque ele é sem vergonha. Espera aí. Todos os atos pecaminosos dele é responsabilidade dele, mas a iniquidade não. Porque a iniquidade pode ter sido gerada lá atrás, e por ela não ter sido cortada, ela ainda continua clamando por destruição. Quantas pessoas, elas aqui vivem de certa forma doente? Dores. Existem dor que é dor comum. Por exemplo, se você tem um problema de vista, normalmente você vai ter dor de cabeça, sim ou não? Né? Sim ou não, igreja? Então já foi aquela pessoa que tem aquelas coisas, dor, muita dor, e você não sabe aonde está. Por que tanta dor? Por que eu passo tanto por isso? Por que eu passo tanto mal? Olha, pastor, eu tenho mal-estar. Olha, pastor, isso tudo está dentro de um processo de iniquidade. Você não sabe. São coisas que você precisava ter cortado, cancelado, ter desligado da sua vida e não desligou. E o pior de tudo, irmãos, que o primeiro passo para você aniquilar aonde a iniquidade é gerada, está lá em Jeremias, capítulo 17, verso 9. Me ajuda aí rapidamente, para a gente poder, porque a mensagem é grande, é extensa. Tem duas mensagens em uma, então presta atenção. Eu ainda nem comecei a pregar. Isso aqui é só para estar falando de iniquidade. O coração do homem é o quê? Olhe para quem está do teu lado. Diga nem tudo. Não, está com medo de olhar para o seu irmão, por quê? Se a culpa é minha, se ele achar ruim, é comigo que ele tem que achar. Fala, nem tudo, eu estou falando aqui para o YouTube, aqui, ó. Nem tudo que você sente no coração, é Deus quem está falando. Porque o coração do homem é enganoso. Não, mas olha... Sabe qual é o problema? Que a iniquidade adora. Enganoso é o coração do... Coloca para mim lá, irmão. Volta lá. Enganoso é o coração do homem acima de todas as coisas, desesperadamente perverso. Quem pode conhecê-lo? O que mora no coração? Feridas não tratadas. Então vem cá. Se você teve um problema de relacionamento lá atrás, esse problema você já está levando para o segundo relacionamento. Isso é certo. Isso é certo. Está repreendido. Também concordo. A gente repreende mesmo. Mas aí, por que não funciona quando você fala que você repreende? Que é isso, pastor? O nome de Jesus. Irmão, o diabo conhece o nome de Jesus e ele estremece com o nome de Jesus. Ele tem muito medo do nome de Jesus. Mas o que ele não tem medo é um crente com um coração enganoso. O que ele não tem medo é de um crente que não se posiciona, que não conhece a Bíblia, que não conhece Deus. Então, o que acontece? Quando você passa de um relacionamento para outro, você leva feridas não tratadas, a tendência é que todas as malignidades do primeiro se transferem para o segundo. E a pessoa nunca é curada. Aí eu estou pregando um negócio desse para vocês aqui no YouTube, onde as pessoas vão me ver. Eles falam, isso é balela, isso é bobeira, não é? Vamos pregar agora um negócio gostosinho, né? Docinho?
Jesus, meu lindo, Jesus te ama. Eu vi um vídeo, escute só. Eu vi um vídeo agora esses dias, eu ia comentar, mas sumiu, irmão, o negócio depois. Eu tentei de novo achar o vídeo, não consegui. Um pastor, ele de carro assim, ó. Eu tenho visto muito vídeo desse pastor, um pastor que mexe com carro e tal. E aí, ele parou e falou assim, gravando o vídeo: olha aqui, irmãos. Porque vocês não sabem, mas esses vídeos dão dinheiro, sabia disso? Sim ou não? Ih, irmão, você não tem noção como dá dinheiro esses vídeos. Tem muita gente que não está trabalhando mais, só está trabalhando com os vídeos. Claro que tem toda a técnica do camarada. Não é, irmão Marcelo? Tem toda uma, hein, Adriana? O cara tem um desenvolvimento. Ele parou e falou assim: Deus mandou eu parar e falar com aquele homem que está andando com a mala. Eu falei, pronto. Glória a Deus, quero ver esse vídeo até o final agora. É agora, esse homem vai estourar. E mano, vai estourar, vai ser um estouro. Escuta essa, Gabriel. Moço, de onde você está vindo? Um homemzinho cansado. Estou vindo ali, eu fui buscar um serviço, deu errado. Estou voltando para casa, moro em Atibaia. Ah, você mora em Atibaia? Mora em Atibaia. Olha o que ele falou. Deus mandou, irmão. Quando fala um negócio desse, não, eu quando falo isso, minha perna treme, meu coração, parece que tem hora que parece que eu vou infartar, porque o negócio é forte. Ele falou assim: Deus mandou eu parar o carro. Escuta essa, ô Gisele. Escuta essa. Deus mandou eu parar o carro para te falar uma coisa: que Ele te ama. O homem começou, aleluia, glória a Deus. Você é crente? Sou até pastor, deu até carteirinha. Falei, agora, que coisa é tremendo, não é, igreja? Sim ou não? Se eu ouvir eu te amo de Deus, poxa, Deus mandou o rapaz parar o carro para falar que me ama. Que coisa tão extraordinária. Você não vai me interpretar mal, será o que eu vou dizer? Isso sacia a minha sede espiritual, mas não sacia a dor que está no meu estômago, na minha necessidade. Sabe como é que começou a escola bíblica dominical? Vocês sabem ou não a história da escola bíblica? O senhor fez teologia, o senhor sabe como é que começou a história? Sabe, pastor? Sabe, obrigado. A escola bíblica dominical começou com um homem mexendo com crianças. E lá onde ele começou a escola bíblica, as crianças não tinham incentivo para ir para a escola bíblica, não é isso, pastor? Então o que ele fazia, pastor? Levava as crianças para comer, bispo. E com a comida, porque quem é que vai prestar atenção em alguma coisa de barriga vazia, irmão? Tem alguém que não comeu ainda hoje aqui, pelo amor de Deus? Tem ou não? Se tiver, eu vou mandar ele buscar um lanche agora para você. Agora, se estiver mentindo, que a mão de Deus se levante. Vou baixar a mão rapidinho, bispo. Quer o lanche? Manda alguém buscar agora. Pode mandar. Escolhe lá e manda. Olha só. Quem é que vai prestar atenção em alguma coisa de barriga vazia, irmão? Fala para mim. Quando você está com fome, você presta atenção em alguma coisa? Já viu quando você chega em casa com fome, a pessoa fala, quero conversar com você, você fala, mas eu estou com fome, eu tenho que comer, não é? Escuta, o pastor falou assim, Deus te ama. Ele falou, pastor, como começou a falar até em língua, olha que mistério, para crente, irmão, você fala para ele que Deus ama ele, é um extraordinário. Escuta essa, irmão Marcos. Ele falou, mas o que aconteceu? Ele falou, meu caminhão quebrou. Eu falei, é agora. Pronto. Deus mandou ele parar. Mandou ou não mandou? Sim ou não? O homem tem condição, amém? Você acha que Deus ia mandar ele parar só para falar que ama o irmão? Ele falou assim, bispo,
quanto é o conserto? Eu falei, é agora. Conserto? Conserto é 6 mil. Pronto. Ele olhou para o homem e falou assim, qual que é o seu telefone? O homem falou o telefone. Eu achei que ele ia anotar, ele não anotou. Eu falei, mas deve ser porque ele pega no vídeo, né? Aí ele pegou, olhou, presta atenção. Você vai receber uma bênção. Você que está vendo o meu vídeo e quer ajudar esse homem aqui, ó. O número do Pix dele está aí. Eu falei, acabou para mim. Acabou. Morreu, bispo. Falou, Deus vai te... Fique atento que vai chegar. Ó. Você que mexe com o caminhão, arruma o caminhão desse homem aqui, ó. Deus está mandando. Se Deus mandou ele parar, eu vou dizer para você o que era para ele fazer. Primeira coisa, entra dentro do carro. O homem estava distante da casa dele. Eu vou te levar até a porta da sua casa. Segunda coisa, vamos lá, se tem dúvida, vamos lá onde está o caminhão. Não precisa dar o dinheiro para ele não. Eu vou pagar agora o conserto do caminhão, porque Deus mandou eu parar. Irmão, escute para mim. Deus é Deus acima de todas as coisas. Mas nós não entendemos. Aí nós fizemos o quê? As raízes, os traumas da nossa vida, ao invés de nós curarmos ele, a gente vai lá e cobre. Está resolvido, pastor? Tá não. Não, eu já estou curado. Tá não, está só coberto. A hora que tirar, o problema vai começar a minar novamente. Então, quando nós não entendemos, e quando esse irmão fez esse vídeo, eu falei, meu Deus, como que o coração do homem é enganoso? E as pessoas colocaram embaixo, isso mesmo, glória a Deus, aleluia. Mas eu acho que eles não entenderam que o negócio não aconteceu. O pastor, Deus te abençoe, e foi embora com o carro. Eu falei, meu Deus. Quando Deus mandar você fazer alguma coisa, eu vou dizer uma coisa para você. Escuta o que eu vou dizer, testemunho verídico. Um homem estava preparado para pregar em um grande congresso numa cidade. Isso aqui é uma verdade, não é brincadeira não. Quando ele chegou lá, colocaram ele no hotel. Ele entrou no hotel, deixou a roupa e saiu e foi ao shopping para almoçar. Quando ele saiu para almoçar, ele passou, tinha um homem deitado no chão, fedendo. Ele olhou para aquele homem e o Espírito Santo falou assim, chama ele para almoçar contigo. Desse jeito? Não, desse jeito não. Você vai lá, dá um banho nele, troca de roupa nele e chama ele para almoçar contigo. Escuta, ele falou assim, moço, acorda, vem comigo. Quando ele foi abrir a porta de trás do carro para colocar o homem para ir comer, Deus falou para ele, não. Manda ele sentar no banco da frente com você. Ele falou, na frente, só fedendo, bispo. Fedendo. Isso. Tá bom, olhe para mim, irmão, por favor. Quem é de intercessão aqui, interceda por esse culto, o negócio está acontecendo. Cadê os meus intercessores aí? Fica atento. Aí, bispo, sabe o que acontece? No meio do processo que ele coloca o rapaz na frente, ele vai conversando, tentando conversar, e o homem muito calado, não falando nada. Ele leva o homem até o hotel, dá um banho, e ele fala, e agora que roupa que eu vou dar para esse homem? Sabe o que Deus falou para ele? Sabe aquele terno que você preparou para pregar hoje? Ele, não, esse terno é meu destino. Não, é esse terno que você vai pôr nele. Mas Deus, não discuta comigo. Não é o terno, vai lá, põe nele. Ele foi lá, o homem tomou um banho, levou o homem para cortar cabelo, bispo. Cortou cabelo, fez a barba, tomou banho. Aí ficou outra pessoa. Foram almoçar. E aí quando Deus falava para pôr o terno nele,
Ele falou assim, ele botou o terno e falou assim: eu vou dispensar esse camarada aqui, porque está dando a hora de eu ir pregar. Para onde você vai, amigo? Ele falou: eu não tenho para onde ir. Como é que é? Eu não tenho para onde ir. Eu vou voltar para a rua. Sabe o que Deus falou para ele? Você está indo para onde? Estou indo para sua casa, Senhor. Então, leva ele para lá. Lá é a casa dele. Ele pegou o homem, já o homem de terno, tudo arrumado. Ele falou assim: ó, eu vou pregar. Quando eu chegar na igreja, por favor, você fique quietinho, senta ali atrás, fique quietinho. Depois do culto a gente dá uma coisa para você comer, a gente vai ver o que pode ser feito pela sua situação. O homem foi. Quando eles chegaram na igreja, que ele botou a Bíblia debaixo do braço, e ele pisou na igreja, o Espírito de Deus falou para ele assim: não é para você botar ele sentado atrás, leva ele, que os pastores sentavam em cima do púlpito, sabe aquela coisa assim maravilhosa, que brilha, que parece semideus, tinha um monte de semideus lá. Aí falou assim: segura a represa aí, irmão, leva lá junto do semideus lá, deixa ele no meio, manda ele sentar numa daquelas cadeiras. Falou: mas Deus, o cara eu conheci ele na rua, não sei a origem dele, não sei de onde ele veio. Só que quando o pastor foi entrando, ele falou assim: vem comigo. E o cara foi atrás do pastor. A igreja começou a gritar em prantos, a chorar. Desse jeito. E começou língua estranha. O pastor falou: nossa, eu acho que eu estou num mistério mesmo aqui. O pastor foi entrando, e o pastor sem entender. A iniquidade, ela destrói a vida de uma pessoa. O dirigente do culto, chorando muito, olhe para mim, olhe para mim, olhe para mim, olhe para mim, chorando muito, o dirigente do culto, e disse: pastor, que é isso? Ele olhou e falou: não sei, eu acabei de chegar. Ele falou: não, esse homem, isso aqui é um mendigo que eu achei na rua. O que acontece? Foi ele, esse homem, que foi o nosso pastor. Foi ele que construiu essa igreja. Se essa igreja existe, foi porque ele construiu. Mas qual foi o problema? O problema é que ele pecou e nós colocamos ele para fora. E Deus falou assim: está vendo? Aquilo que eles colocou para fora, eu estou trazendo para dentro de volta. Aquilo que para você é desprezível, para Deus não é. Aquilo que para você não tem mais jeito, para Deus tem jeito. Quando o pastor pegou a palavra, o Senhor falou assim: não é você que vai pregar, pode dar para ele. É ele que vai pregar. Naquele dia, aquele homem trouxe a palavra, pregou, Deus desceu, ele foi restituído, a mão de Deus desceu sobre ele. Sabe por quê? Porque as feridas foram curadas. Um coração ferido gera padrões iníquos, mas quando o seu coração é sarado, a história muda. Então a iniquidade, ela é algo que busca linhagem, ela tenta atingir. Sabe esse seu filho, que te dá tanto trabalho, que a sua vontade é de pegar e talvez ele está sendo visitado por uma iniquidade lá de trás, que veio do seu pai, que veio do seu avô, que veio do seu bisavô, do seu tataravô, e que está sobre a sua vida. E o que Deus quer, pastor? Deus quer que você desligue essa iniquidade hoje, porque iniquidade cria direitos espirituais, porque não é uma culpa pessoal, é uma herança que foi gerada. Sabe o que acontece? Violência, adultério, idolatria, miséria, rejeição, drogas,
bebedeira. Pastor, como é que eu faço? Eu preciso confrontar a minha realidade. E aí, você quer ser curado ou você não quer? Deixa eu perguntar, quem quer ser curado aqui? Diga amém. Então, só existe cura quando há confronto. Quando alguém te confronta, você foge de confronto, significa que você não quer ser curado. Só é curado quem é confrontado. O que não é tratado na sua vida se forma uma fortaleza amanhã, onde não tem como você destruir. Iniquidade atua na mente. Iniquidade, ela atua de uma forma assim muito rápida. São pensamentos repetitivos, ciclos destrutivos. A iniquidade cria lei interna dentro de você. Ela diz o que pode e o que não pode entrar. A iniquidade, ela está dentro do caráter. Ela afeta as suas decisões, ela deforma a sua identidade. A iniquidade, ela traz uma coisa chamada legalidade. E o que é legalidade? Legalidade significa você dar direito a alguém. Satanás, ele acusa com base, irmão. O diabo, ele gosta disso. E a iniquidade, ela sustenta a acusação. Qual é a forma? Só existe um meio. Se chama arrependimento. A acusação permanece ativa até que haja arrependimento. Quem está aqui, diga amém. Quem quer ser curado, diga amém. Então agora, vamos vencer isso? Então guarde no seu coração: reconhecer, arrepender, confessar e aplicar a minha vida na cruz de Cristo, sabendo que todo escrito de dívida que era contra mim foi cancelado. Você precisa reconhecer e você precisa desligar. Eu tenho a outra mensagem. Posso continuar? Sim ou não? Deus quer mudar a história da sua vida. Agora, uma resposta de Deus para muita gente aqui. Porventura você sentiu que está travado? Você sentiu que as coisas não estão andando bem? Eu acho que você deve ter sentido alguma presença diferente, que não é a presença de Deus, nos últimos dias. Porventura, olhe para mim, olhe para mim, olhe para mim. Apareceu dívidas que você nem imaginava que ia aparecer. Cobranças que você não imaginava que ia receber. Clientes começaram a cancelar. Tá bom. Coisas começaram a quebrar. Um rádio, uma televisão, uma batedeira, um liquidificador. O carro quebrou. Coisas começaram a acontecer e você perguntou: Deus, por que isso está acontecendo? Em 1 Samuel capítulo 22, verso 1 e 2. Davi está fugindo de Saul, porque Saul queria matar Davi. O moço aqui que confessou a Deus a sua iniquidade. Davi já era rei ungido, mas não era um rei possado. Era rei ungido, mas não era rei possado. Olhe para mim. Davi era rei ungido. Essas palavras é meio difícil, né, de entender, não é verdade? Sim ou não? Se eu falar assim, rei ungido e não é rei possado, o que você vai entender? Nada, né? Dá uma cutucada do seu irmão aí. Fala em nome de Jesus. Jesus quer falar para você. Se eu falar rei ungido, você vai falar assim:
mas não é rei possado. Eu estou dizendo assim, Davi já havia recebido aquilo que Deus tinha para ele, mas ele ainda não tinha tomado posse. Agora dá para você entender melhor. Davi já tinha recebido a ordem do milagre, mas o milagre ainda não tinha se estabelecido. Então, no verso de número 1 e 2, diz que ele fugiu para uma caverna chamada Caverna de Adulão. Aonde que é essa caverna? Essa caverna de Adulão é um esconderijo no deserto de Judá. É um lugar escuro, apertado, improvável, para quem havia sido ungido rei. Aí você fala assim, puxa Deus, olhe para mim aqui, irmão, por favor, estou pregando. Puxa Deus, o Senhor disse que eu recebi uma unção e me levou para uma caverna de Adulão. O Senhor me deu uma unção e me levou para um deserto. Pois é, muita gente não entende deserto. Muita gente não entende a palavra de Deus. E por não entender a palavra de Deus, porque há comichões no ouvido, eles pecam, eles transgridem e ele atrai a iniquidade. A condição de Davi era essa: fugindo de Saul, rejeitado por um sistema, promessa que ainda não havia se cumprido, e uma unção que ainda não havia sido coroado. Pegue na mão do seu irmão, diga, sabia que Deus está falando com você? Não, eu quero que você olhe para ele como profeta de Deus, sabe aquele, como é que profeta olha, irmão? O profeta não olha assim, não. O profeta já fecha a cara e fala assim, Deus está falando com você. A unção que te foi liberada não elimina os processos. Deus unge em público, mas trata no secreto. Quem está aqui, tem alguém aqui nessa noite? Só o pessoal do YouTube que está aqui comigo. Tem alguém aqui? Diga amém. Eu vou pedir para o pessoal que está no YouTube aqui, que vocês não... Tem alguém comigo no YouTube aí, Luan? Tem, né? Você pega um copo de água e coloque agora aí na frente, que eu vou orar daqui a pouco. Ah, lá vem o pastor igual da igreja. Irmão, não me interessa ser igual da Universal, não tenho nenhum problema com eles. Amo eles, acho que são excelentes. Então, não vem com essa conversa para mim que não funciona não, estou nem aí para isso. Eu quero fazer um propósito que Deus falou comigo. Você quer receber ou não? Então, a unção, ela não elimina os processos. Não é porque Deus ungiu que você vai falar, Ele vai me poupar. Muito pelo contrário, é aí que Deus vai tratar. Tem muita gente sendo tratado e não está entendendo que está sendo tratado. E fica, ó vida, ó céu, ninguém liga para mim, eu sou o patinho feio da história, coitadinho de mim. É um espírito de comiseração, um espírito demoníaco do inferno, uma maldição que entra na vida do camarada e faz ele ficar assim, ó. Até o peito entra para dentro. Tudo bem, irmão? Morre então. O cara nunca está bem. Nunca. Mas não fica tranquilo. Deus vai mandar, repita comigo, Deus vai mandar ajuda. Diga, Deus vai mandar ajuda. Pastor Dala, Deus mandou ajuda. Vou dar os adjetivos deles, né? Os endividados, amargurados de espírito, os aflitos, os homens quebrados. Esses foram a ajuda que Deus mandou para Davi. Está entendendo, irmã Shirley? Porque eu falo que eu gosto, vem quebrado, vem destruído, porque nós vamos pegar aqueles quebrados, destruídos e formar um grande exército. Deus não mandou nada perfeitinho, bonitinho, tá aqui, belezinha. Não, Deus mandou, foi endividado. Qual é a sua dívida? 400 mil, 500 mil, eu devo 1 milhão, eu devo 3 milhões. É isso aí que Deus mandou. Mas por que Deus
não manda logo limpinho, bonitinho, irmão. Nunca peguei nada bonitinho, limpinho. Sempre tem um probleminha para tratar. Amargurados de espírito. Por que Deus não mandou diferente? Os aflitos, homens. Mas foram esses. Bate na mão do seu irmão assim, diga: Deus não escolhe prontos, Ele forma. Diga: Adulão. Diga: a caverna de Adulão foi uma escola de liderança. O que Adulão produziu foi uma dependência total de Deus. Foi lá na caverna de Adulão que Davi aprendeu a orar sobre quebrar orgulho. Foi lá na caverna de Adulão que o caráter foi formado. Foi lá na caverna de Adulão que a autoridade espiritual foi verdadeiramente levantada sobre Davi. Tem um cântico da harpa que fala que os mais belos hinos e poesias foram feitos em tribulações. Sabe o que é isso? Antes do trono, Davi, antes do trono, vem a caverna. Olhe para mim aqui, irmão. Antes do trono, eu sei que você olhou para minha esposa, que ela está maravilhosa hoje com essa roupa. Nenhuma das mulheres de Salomão se vestiu como ela hoje. O que foi, pastor Mano? Tudo bem? Antes do trono vem a caverna, e antes da honra vem o anonimato. Irmão, não adianta você querer, não, Deus vai lá e me levanta. Não. Sabe como é que começou o meu ministério? Eu tinha um apelido na igreja. Eu tinha. Todo mundo falava assim: pastor fulano. O pastor da igreja onde eu era pastor falava assim: que é o pastor João, pastor Joaquim, pastor Sebastião, pastor não sei o quê. Mas quando chegava em mim ele falava assim: que é o DS. Sabe o que significa DS? Deus sabe. E eu ali, ó, cabeça baixa, pé no chão. Por quê? Porque eu estava descalço? Não, porque o sapato estava rasgado. Eu andava o dia inteiro fazendo visita. Roupa que eu havia ganhado de pessoas. Mas eu quieto. E Deus falava para mim assim: fique tranquilo, eu vou mostrar que eu sou Deus contigo. A mesma pessoa que me chamava por DS um dia veio aqui para eu tratar dele. O mundo dá volta, irmãos. O mundo dá volta. Pastor, mas o senhor não sabe o que eu estou vivendo. Eu sei. O problema é que você não sabe. Você acha que a caverna de Adulão significa que Deus te abandonou. E a caverna de Adulão não é isso. A caverna de Adulão representa processos, não abandono. É um processo. Vai passar, irmão. Ai, mas eu não vejo a hora. Mas vai passar. Mas tem que acabar. Mas vai passar. Será que não dá para você entender que a palavra liberada de Deus é: vai passar? Deus usa a caverna para curar, alinhar e preparar. Deus usa a caverna para curar, alinhar e preparar. Tem gente que não pode passar uma provinha, né, irmão? O que Deus deu na sua mão é tão grande que você não tem noção. Quem passa pela caverna hoje, corretamente, vai governar com justiça amanhã.
São processos. Tem que deixar Deus fazer. Não, pastor, eu não quero a caverna. Olha, Davi era o quê? Ungido a? Quem foge da caverna abre mão do trono. Eu tenho certeza absoluta que você não entendeu. Mas eu vou repetir mais uma vez. Quem sabe cai na sua mente. É pouco, hein? Só isso aqui? Professor Manu, é pouco? É pouco. Não é que é pouco, é pouco. Quem abre mão, quem foge da caverna. Eu não quero saber dessa caverna. Quero sair da caverna. Você está abrindo mão do trono. Quem foge do processo abre mão daquilo que o processo vai trazer de benefício. Não é, irmã Carla? Não é assim que funciona? É? De vez em quando você quer fugir do processo, Jesus vai lá, manda um anzol logo. Quando não é um anzol, vai um cajado, um cabo de vassoura, certo na cabeça, fala, calma Jesus, já vou chegar lá. Olhe para mim aqui, por favor. Não fuja da caverna. Não fuja do processo. Não sai de Adulão. Mas é deserto. Eu sei que é. É frio, eu sei. Imagina eu, que fui ungido a rei, ir para um lugar como esse. Havia uma cidade chamada Keila. Essa cidade havia sido invadida pelos filisteus. E Deus libera uma palavra sobre Davi, dizendo assim: hoje você vai sair da caverna de Adulão, e você vai enfrentar o exército dos filisteus em Keila. Só que o exército dos filisteus era grande, e o exército de Davi era reduzido. O poder do inimigo era maior do que o poder que Davi tinha em mãos. Eu estou falando de algo físico. Olhar físico, olhar lógico não tem jeito. A lógica diz isso. A lógica diz não tem jeito. A lógica diz não tem cura. A lógica diz não vai acontecer. E Davi se levanta com o povo através de uma palavra, e ele sai da caverna de Adulão para enfrentar o exército filisteu em Keila. Mas eu quero com você em 2 Samuel, capítulo 23, verso 13 ao 17. Quantos querem sair de Adulão, mas sair de Adulão transformado? Diga amém. Quantos querem viver o processo? Diga glória a Deus. Os valentes de Davi saíram de Adulão com Davi e viveram o extraordinário ao lado de Davi. Talvez Deus tenha um extraordinário para você. Quer viver o extraordinário? Diga amém. E 3 dos 30 chefes desceram e vieram até Davi na época da colheita. A caverna de Adulão e a tropa dos filisteus acampou no vale de Refaim. E Davi estava então em uma fortaleza, e a guarnição dos filisteus estava naquele tempo em Belém. E Davi ansiava e disse: se alguém me desse o quê? Do quê? Da água? Quais são os desejos mais profundos da sua alma? Quais são os desejos mais profundos do seu coração? Talvez de uma guarnição inimiga falando: você não pode vir aqui, você não pode beber.
Você não pode se achegar. Você não pode, você não merece. Você não vai beber. Há uma resistência, há uma resistência do inimigo para que você não tome, para que você não possua. Sabe por quê? Porque você ainda não entendeu que Adulão é um lugar de formação e não de acomodação. Deus está te formando. Sabia que tem gente? Esses dias teve um vídeo na internet, até acho que na televisão passou, de um rapaz que pegou uma Ferrari, acho que é uma Ferrari amarela, não sei quem viu, você viu? Chegou a ver isso aí, irmão Marcelo? E ele foi sair com a Ferrari, acho que para dar uma voltinha, para fazer graça, ele foi acelerar. Só que, irmão, esse carro tem um demônio no motor de força. Quando ele acelerou, ele bateu o carro, ele não teve controle. Existem muitas coisas que Deus está disposto a dar para você. O problema é que você não está disposto a receber. Deus quer te dar, mas a sua disposição para receber não é a mesma da que Deus quer te dar. Porque para Deus dar aquilo que você quer, você vai ter que dispor outras coisas. Tem uma música, um cântico, que fala assim: quando o meu eu e o meu orgulho se misturar. Você é muito orgulhoso, irmão. Escute, pastor, por que Deus não me prospera logo? Irmão, se Deus, um pouquinho que Ele dá, você já quer voar. Aí você fica que nem pipa voada. Sabe que a pipa voada? É aquela que arrebentou a linha e está voando. Pastor, por que Deus... Não, isso é desculpa. Não é desculpa, isso é tratamento. Se você não for tratado, você está segurando aquilo que Deus tem para a sua vida. Irmão, por favor, uma mensagem como essa é para você sentar e falar: meu Deus, onde é que eu estou errando? Vai aparecer muita proposta para você. A minha pergunta é: quanto vale a sua fidelidade e o processo na sua vida? Vai aparecer proposta. Vem cá, aqui tem tanto, ali tem tanto. Olha só, proposta vai aparecer. Davi e Adulão estava sendo preparado para uma guerra, não para uma fuga. Existem inimigos ocupando aquilo que é seu, e Deus está te preparando para você os arrancar de lá. Quer que eu termine, irmão? Cansou? Quer que eu termine? Existem coisas que são suas, Deus te deu, mas o diabo quer arrancar você de lá. Ele não quer que você tome posse. Quem nasce em Adulão, nasce para romper. Romper o quê? Acampamentos inimigos. É em Adulão que os valentes se manifestam. É em Adulão que você vê a glória de Deus. Eu vou encerrar agora. A vitória de Deus, ela vem antes da exaltação do trono. Davi, ele vence os filisteus antes de governar. Mostrando que a autoridade espiritual, ela precede a posição
que ocupa. E aí, irmão? Como é que você quer sair daqui hoje? Derrotado? Falido? Casamento destruído? Como é que você quer sair daqui hoje? Olhe para mim, olhe para mim, olhe para mim. Ainda com a incerteza, será que vai acontecer? Será que Deus vai fazer? Como é que você quer sair daqui hoje? Mimadinho? A bola é minha, eu vou embora com a bola porque ela é minha. É assim? É? Ou você vai falar, não, Jesus, eu estou aqui, pode tratar. Aquilo que você omite no secreto, semente não é para mim, é para o Espírito Santo. Você não está escondendo isso de mim. Irmão, eu vou falar uma coisa, para de querer me agradar, agrade ao Senhor. Olhe para quem está do seu lado e diga, Satanás, ele precisa de uma oportunidade, de um dia. Olha para quem está do seu lado e diga, um dia. Diga, um dia que você fica sem se falar com seu esposo. Um dia que você fica sem falar com Deus. Um dia que você fica sem abençoar os seus filhos. Diga, Satanás só precisa de um dia. É um dia só. Olhe para mim, irmão. Eu falo assim, vai, sabe, doendo na minha alma. Como pode? Pastor, o senhor está falando para mim? Não, parede. Quem sabe elas me ouvem. É lógico que é para você. Como pode você ter coragem de falar segredos importantes a serem tratados para qualquer pessoa? Me perdoe, quando eu digo qualquer pessoa, eu não estou dizendo que a pessoa é qualquer, eu estou dizendo que ela não tem condições de resolver o seu problema, e você não leva para quem tem que resolver. Ô irmão, vou falar uma coisa para você aqui, ô varão, eu estou aqui, pode me incomodar. Agora, você não espera que eu seja lindo, oh maravilhoso, eu não tenho esse tipo de palavra. Eu falo sim, tá bom, vamos conversar. Ou então quando eu falo assim, ó, vamos orar, a maioria das vezes a resposta já é não. Saiba disso. Os homens, eu trato. Agora você, minha irmã, a pastora Manu não gosta, ela não tem nem o que gostar, desculpa pastora, minha esposa, mas Deus deu a ela essa responsabilidade, ela está na caverna de Adulão sendo tratada para aquilo que Deus tem, porque amanhã, quando vocês verem a mulher que Deus vai levantar com autoridade e poder aqui, vocês vão falar, meu Deus, ela só está sendo tratada, preparada. O processo da caverna é a preparação. O pastor já está preparado? Também não. Estamos juntos na caverna. A caverna machuca a gente demais, mas trata demais da gente. E aí, irmão? O que você quer? Sabe qual é o problema, bispo? O pródigo sempre tinha o melhor na mesa, mas o melhor que ele tinha não era o suficiente.